Deus seja louvado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua eterna misericórdia. Cumprimento-vos com a paz do Senhor, meus irmãos. Glorificamos a Deus por esta oportunidade que Ele concede e tributamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como sempre é de costume, meus queridos e amados irmãos, nas segundas-feiras temos o ensino no estilo mais doutrinário, mais compassado. Então queremos assim o fazer. Amém? Quero convidá-los para abrir o texto da palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Glória a Deus. Primeira Pedro, capítulo 1, e o versículo 16. Quantos encontrarem, podem dizer amém? Diz-nos assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Repetindo mais uma vez este versículo. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Meus irmãos, jovens, crianças, obreiros, que aqui presentes estão, o apóstolo Pedro, quando ele se propõe a escrever esta carta, esta epístola, ele vai trazer alguns objetivos específicos e fundamentais para este livro. E um dos propósitos que cercaram o coração do apóstolo Pedro, quando ele se propõe a escrever essa epístola, é fortalecer os crentes que estavam dispersos naquele período e naquela época. A ideia principal que permeava o coração de Pedro quando ele escreveu é que todos aqueles que ouvissem as suas escritas se fortalecessem e assim renovassem a sua fé em Cristo Jesus e na esperança do seu retorno. Mas em determinado momento da sua epístola, ele vai fazer uma citação do livro Levítico, onde havia uma atribuição da parte de Deus. Aqueles que já pegaram o livro de Levítico para o esmiuçar e analisar os textos que ali estão, vão perceber que quando Moisés escreve aquele livro, ele vai se propor em escrever e trazer características para os sacerdotes. Por mais de 200 vezes aparece a palavra santo ou santificação no livro de Levítico. Então, naquelas instruções, ele estava orientando o sacerdote e aqueles que prestariam culto a Deus a terem uma vida que seria tida como exemplo. Aí Pedro pega esta citação, joga no meio do seu livro para trazer um exemplo não somente para aquele povo, mas para a igreja que agora estava presente. Quando ele se utiliza de um texto do Antigo Testamento, apresentando para a igreja do Novo, ele estava dizendo o seguinte: santificação a Deus não é somente uma atitude a ser tida pelos antigos, não é somente uma atitude a ser tomada pelos hebreus, não é somente uma atitude a ser tomada por aqueles que faziam parte da antiga aliança. Pedro, quando relembra o texto, ele está dizendo que santificação era para os judeus, era para os gregos, era para a igreja. Então, independente dos anos que já se passaram, santificação ainda é um tema e uma atitude e uma posição que todo crente deve tomar. Santificação. E o que é santificação, irmão Jefferson?
Esta palavra, na sua etimologia, ela vai trazer uma ideia de separação. Sempre no Antigo Testamento, quando o sacerdote iria consagrar algo a Deus, ele vinha com um azeite, que era a representação da unção no Antigo Testamento, e derramava sobre aquele objeto que a partir de então seria separado exclusivamente para a obra de Deus. Quando Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele impetrou em nós algumas características interessantes. Ele aplicou em nós a regeneração. E o que é regeneração? É nascer de novo, é ter um novo nascimento. Ele aplicou em nós a redenção. O que é a redenção? Quando havia um escravo que estava sujeito ao seu senhor, e quando a dívida daquele escravo estava paga, a partir daquele momento, ele estava aplicando a redenção para com ele, dizendo: você não é mais servo daquele senhor, tu és agora o meu servo. E ele aplicou também em nós, pelo seu sacrifício, a justificação. O que é isso? É pegar alguém que está totalmente mergulhado na pecaminosidade e aplicar nele uma atitude de chamá-lo de santo. Quando Jesus morreu na cruz, separando-nos para ele, ele estava dizendo: eu justifico vocês, eu trago vocês para estar em meu domínio, e a partir de hoje, santifico as vossas vidas para servirem só a mim. Somos santificados, fomos separados para exercer uma obra específica, e esta obra é a obra de Deus. E eu quero trazer um exemplo do próprio apóstolo Pedro, com referência a essa sua designação de separação para algo de Cristo. Os irmãos, se quiserem abrir comigo, abra ainda em João, no capítulo 1, do versículo 35 em diante. Só deixar aberto para nós acompanharmos os versículos. Vai trazer a ideia do primeiro encontro que Jesus teve com os seus discípulos. Jesus, ele exerceu 3 anos de ministério, mas neste período dividiu-se em 2. Um período em que ele pregava para as multidões, pregava para as turbas, e um período em que ele separa-se para ensinar os seus próprios discípulos. A.B. Bruce, no livro O Treinamento dos 12, da CPAD, ele vai dizer que houve este rompimento, houve esta divisão. Então, entre a convocação formal dos discípulos de Jesus, houve esse espaço de tempo, que se deu aqui, irmão Eli. Esse é o primeiro encontro dos discípulos com Jesus. Aqui eles ainda não eram discípulos oficialmente ditos. Mas olha o que acontece. Jesus vai encontrar aí alguns personagens. Ele vai encontrar João, ele vai encontrar André, ele vai encontrar Pedro, ele vai encontrar Filipe, e também encontrará Natanael. E para estes personagens que aparecem neste texto, Jesus se revela para cada um deles de uma forma específica. Para André e para João, no versículo 38, olha aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Para João e para André, Jesus aqui se revela como o Deus provedor. Como assim, irmão Jefferson? No momento em que eles passaram aquele dia inteiro com Jesus, tudo, irmão Vicente, que ali foi ofertado em comida, em banquete,
em manjares, em atenção, foi fornecido por Jesus. Jesus estava dizendo para os discípulos: eu sou o Deus que providencio aquilo que tu precisas. Eu sou o Deus que providencio as tuas necessidades. E esse é ou não é o nosso Deus? Meu querido pastor João Arnoldo, lá no tempo que o povo saiu do Egito, tinha algumas crianças com 5 anos de idade, mas depois de 40 anos tinham 45. Mas a Bíblia diz que as roupas não rasgaram, que as sandálias não quebraram. E certo autor vai dizer, levando a sua imaginação ao auge, que as sandálias das crianças hebreias cresciam conforme eles andavam em meio ao deserto. É ou não é um Deus provedor? Sabe qual é a maior certeza que Deus providencia? Tudo que você precisa, você está aqui esta noite, calçado, vestido. Alguns até jantaram antes de vir para cá, porque Ele providenciou todas as tuas necessidades. Ele é o Deus provedor. Ele revela-se, vou pular Pedro, vou voltar para ele daqui a pouco, para nós ligarmos com a sua epístola. Ele se revela para Filipe como o Deus que tem autoridade. Olha aí, João capítulo 1, e versículo de número 43 em diante. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me, Filipe. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, olha como ele começa a se revelar, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus se revela para Filipe como o Senhor que tem toda a autoridade. Olha os exemplos que ele vai citar. Filipe diz: Natanael, aquele de quem Moisés escreveu, que seria maior do que ele, encontramos ele. Aquele de que os profetas profetizaram acerca da sua vinda, achamos o homem. É como se ele estivesse dizendo: o Jesus que eu estou a te apresentar, ele é maior do que todos aqueles que já passaram e anunciaram a sua vinda. Jesus tem maior autoridade. Não importa quais sejam as castas de demônios que se levantem, meu amigo irmão Acácio. Não importa qual seja o maior cargo político ou eclesiástico, o nosso Jesus é e continuará sendo aquele que tem toda e completa autoridade nos céus e na terra. Eu queria que você levantasse sua mão direita comigo rapidamente e diga assim: Jesus tem autoridade nos céus, na terra, e quando ele vier, toda língua confessará que ele é Senhor. E ele se revela para Natanael como o Senhor onisciente. Olha o texto subsequente, versículo 46 do capítulo 1 de João. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Natanael diz isso? Naquele período de Jesus, a cidade de Nazaré era considerada uma cidade cheia de problemas, cheia de debilidades. Alguns a consideravam até como no centro de prostíbulo daquela época. E Nazaré não tinha histórico de profeta nenhum. Nenhum profeta do Antigo Testamento vinha de Nazaré. Aí quando Filipe diz: nós conhecemos quem tem autoridade, e ele veio de Nazaré, Natanael: não pode ser. Nazaré, pode vir uma coisa boa de lá. É aqueles crentes céticos que só acredita vendo.
Aí Filipe pega na mãozinha deles, vamos lá, vamos ver. Quando Natanael estava vindo com Filipe, logo Jesus diz assim, olha aí, ó. Olha aí quem vem. Um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí ele fica surpreso, diz, como podes tu dizer isso? Aí ele fala, Natanael, eu vou te revelar que eu sou onisciente na tua vida. Antes que Filipe te chamasse para vir aqui, eu te vi debaixo da figueira. Deixe-me te revelar o segredo da figueira. Existem duas aplicações plausíveis. A primeira, alguns vão dizer que quando houve a perseguição de Herodes Grande, 3 crianças escaparam com vida. Primeira, João Batista. Segunda, Jesus que foi para o Egito. E a terceira, Natanael. E os romanos procurando, e eles tinham como figueira, oliveira e videira, árvores sagradas. A mamãezinha de Natanael esconde ele na figueira. E os romanos não procuram ali. E ele escapa com vida, irmão Barbosa. E era um segredo que Natanael sabia e a mãe dele sabia, ninguém mais. Primeira explicação é essa. Segunda, possivelmente os estudiosos vão dizer que havia uma figueira no fundo da casa de Natanael, onde ele buscava e estudava a palavra de Deus, as escrituras da época, onde ele aprendia sobre as profecias da vinda do Messias. E como era um lugar secreto, que ninguém sabia, continuava sendo um segredo. Independente de qual seja a linha de raciocínio, podemos chegar a um denominador comum. Era um segredo que somente Natanael sabia naquele momento. Mas como Jesus, ele sonda e prescruta todos os corações, quando ele vem chegando, ele sabia que ele era um camarada do coração duro demais, igual pedra. Mas Jesus, ele tem uma marreta do céu que esmiuça a pedra dura que for. Quando ele vem chegando, ele diz, rapaz, eu conheço os segredos que estão no teu coração. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá, aleluia. Ele te conhece aqui esta noite, serva de Deus. Ele sabe os desejos que estão ocultos na tua alma. Jesus te conhece. E ele ficou maravilhado, olha. Irmão Estefânia, ele falou assim, olha aí, tu és mestre, tu és profeta. Aí ele dizia assim, Natanael, só porque eu te revelei esse negócio, você já ficou maravilhado, já ficou de boca aberta. A partir de hoje, vou colocar uma escada aqui na terra, ligando no céu, e vocês vão ver anjos subindo e anjos descendo. Anjos subindo e anjos descendo. Aleluia. E esse revelou para Pedro como, irmão Jefferson, versículo número 42. E levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse-lhe, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus revela para Pedro a sua habilidade de mudar caráter. A sua habilidade de mudar a personalidade dos homens. Sabe quem é Pedro até então? Sanguíneo, violento, um homem danado demais para a batalha, feroz, corajoso. Mas como Jesus, ele não deixa você permanecer como você vem para ele, ele te muda. E isso é santificação. Sabe o que é santificação? É nós nos encontrarmos com a presença dele e não termos mais os costumes da vida passada. O crente que disse ter se encontrado com Jesus, mas o aparelho, o telefone dele, ainda não saiu os funks, swingueira, tudo que diz respeito à vida passada, eu sinto muito lhe dizer, ainda não te encontrastes com Jesus que muda caráter. Se eu digo que já encontrei-me com Jesus,
mas a minha vida continua a mesma. O meu fervor sanguíneo continua o mesmo. As minhas práticas antes de vir para a igreja são as mesmas. Eu sinto muito lhe informar esta noite, ainda não nos encontramos com Jesus que muda caráter. Porque o evangelho que nós pregamos, e diga-se de passagem, que os homens que estão à minha retaguarda, com as cãs brancas, já pregaram muito mais ainda, é um evangelho que confronta. É um evangelho que exige mudança. Há alguns pregadores coach por aí, que vão pregar bênção, vão pregar para você permanecer do jeito que está, vão pegar para você ficar com as mesmas modas e manias e pecaminosidades. Mas Jesus me trouxe aqui esta noite para te dizer: o evangelho, a santificação exigirá mudança. Se queremos o céu, se queremos a glória, se queremos a eternidade, ele diz: sem santificação ninguém verá. Se eu digo que sou servo de Deus, solteiro, estou casado, graças a Deus, em nome de Jesus, até a morte. Estou solteiro, irmão Eli, mas o meu prazer é vir para um trabalho e ficar andando para cima e para baixo, buscando uma namorada. Sinto muito te dizer, meu santo, tens que se encontrar com Jesus da Galileia. Já cantamos aqui, eu observei muito a apresentação que foi aqui cantada e que foi feita aqui. Eu lhe digo, minha santa de Deus, se aquilo que mais atrai os teus olhos é colocar uma postagem no Instagram e colocar uma música mundana, sinto muito te dizer, ainda não te encontrares com Cristo da Galileia. O evangelho é confrontação. Irmão Jefferson, antes de encontrar com Jesus, eu cortava meu cabelo desse jeito. Sendo novo convertido, a gente entende que é um processo gradual. Isso aí é gradual. Existe a santificação instantânea, que é aquela quando se aceita, automaticamente já se torna santo. Mas existe a santificação gradual, que é aquela que dia após dia, matando um leão e o urso, iremos garantir. Mas se eu já estou velhinho na igreja, caducando de bengala, sinto muito te dizer, meu santo que está aqui, temos que nos encontrar com Jesus da Galileia. E quando Pedro entende isso, depois que aconteceu isso, passou-se cerca de 18 meses, 1 ano e meio. Lucas 5, Jesus agora chega para ele e diz: vou chamar vocês para confirmar o ato de discípulos na vida de vocês. Jesus está no lago de Genezaré, pega os barquinhos depois de 1 ano e meio. Os discípulos já tinham visto Jesus mudar água em vinho lá em Caná da Galileia. O sermão da montanha, eles ainda não eram oficializados. Só depois, posteriormente, de 1 ano e meio, 18 meses, ele chega e diz: Pedro, pega o teu barco aí, vamos para o mar. Quando diz assim: Senhor, vou lançar a rede, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Ele diz: lança, rapaz. Aí ele diz assim, ó: na minha lógica humana, irmão Eli, já pesquei à noite, que é onde os cardumes de peixe estão rodando na noite, a melhor hora da pesca. Tentei, Senhor, na minha lógica, mas como tu mandas, segundo a tua palavra, sabe o que ele estava dizendo? Senhor, já faz 1 ano e meio que eu ando contigo. Eu já vi o Senhor pregar, eu já vi o Senhor fazer milagres, eu já vi o Senhor fazer tantas maravilhas, e eu conheço o teu perfil, e por isso que o Senhor está mandando, eu vou cumprir, porque eu te conheço.
Pedro não está ali fazendo uma obediência a uma ordenança de um qualquer. Ele sabia que o Jesus Santo ali estava ordenando que ele lançasse as redes mais uma vez. E aqui entra uma questão interessante. Quando ele faz aquele milagre, realiza aquele grandioso feito, Pedro ele fica incomodado e diz: Senhor, afaste de mim, porque é isso que a santidade faz. A santidade revela o teu pecado. A santidade revela o meu pecado, a minha fragilidade. Certa feita, o escritor chamado Arão de Almeida, ele disse que todas as vezes que a santidade ou que a lei se manifesta, ela vem como se fosse um espelho. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Se eu estou com a camisa de uma cor amassada ou a gravata torta, o espelho, meu amigo irmão Pacheco, ele mostra que eu estou com a gravata torta, mas o espelho não ajeitará ela. Ele mostra que eu estou com alguma coisa fora do lugar, mas ele não tira por si só. É necessário que aquele que está sendo refletido no espelho tome a atitude de se ajeitar. É isso que a palavra, que as ordenanças e que a santidade faz. Ela mostra aonde somos mais falhos e pecaminosos. E quando Pedro disse: sede santos, ele não estava querendo dizer: a partir de hoje vocês não erram mais. Não é isso. Ele não estava pregando e afirmando que a partir daquele momento aqueles crentes não errariam mais. Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que apesar que nós erremos muitas vezes, temos que ter o posicionamento de voltar. Temos ainda a oportunidade de voltar. Sabe qual é o grande problema que às vezes enfrentamos no nosso dia a dia? É que caímos no mesmo precipício diariamente. É que caímos no mesmo erro diariamente. E eu vos digo que um dia Deus pode se cansar. Saul errou 3 vezes. E Deus: não, tira esse comadrona aí que não dá certo não, tira ele daí. Bota outro no lugar dele. E eu digo, geração que está aqui esta noite: queres ver o arrebatamento? Queres ver a Cristo? Quero ver a Cristo. Tenho que me santificar diariamente. Tenho que identificar as minhas fragilidades e procurar melhorá-las. Se a tua fragilidade é às altas horas da noite, com a internet ligada, e automaticamente a tua mente vagueia, livre-se disso em nome de Jesus, porque a santidade ainda convém à casa de Deus. O crente chega, pastor José Gomes, antes do culto de começar, tem uma portadinha no banheiro, toma água, pode fazer o que quiser. Mas quando diz assim: vamos iniciar o culto, parece que começa. Uma certa feita estive numa igreja, a irmã está de parabéns, que as moças ficaram tudo aqui do gesto. Estava numa igreja, e antes que eu pregasse, colocaram um gesto para apresentar. Irmão, ali eu fiquei atribuladinha de pregar. Quando eu peguei o microfone, Pai Senhor, a gritaria atrás: ei, ei, ei. Glória a Deus, e foto, e tira foto, e não sei o quê. No meio da mensagem, quando o fogo estava pegando, lá vem a menina tudinho. Passa no meio da igreja e a santidade convém à casa de Deus. A santidade convém à tua casa, ó Senhor. Há uma necessidade de mudança, não somente interior, mas quando a mudança interior ocorre, externamente ela é evidente. Jesus, ele chegou e disse que ele veio para cumprir a lei. A palavra cumprir ali no grego é pleron, que é ampliar, trazer o sentido real.
Aí ele diz: se alguém olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já é condenado. Mas ele vai refletindo as leis do Antigo Testamento: não adulterarás, não roubarás, não furtarás. Sabe o que ele estava dizendo? Ele queria trazer o sentido que o povo não entendeu no Antigo Testamento para o Novo. Qual que era a ideia central de Deus? Eu quero mudar o teu coração, porque através da mudança que ocorre nele, no teu exterior, tu não cometerás. Orígenes, um dos pais da igreja, ele pensou que era literal. Ele, entendendo a pecaminosidade dele, ele se castrou, pensando que a partir daquela ação externa, porque Jesus disse: corta, corta, corta. Então, eu tiro para ver se mata essa vontade. Mas Jesus queria mudar o coração dele, porque quando ele muda o nosso coração, o desejo que tínhamos de pecar não nascerá nele. Então, meus santos de Deus, eu encerro as minhas palavras neste momento e digo: sede santos, porque o Senhor Deus, Ele é santo. Santo no louvor, santo na oração, santo na vestimenta, santidade na tua boca, santidade no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Aonde tu chegares, a mudança tem que chegar contigo, porque tu és um representante de Deus na face da terra. Amém?